Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo a nossa aula. Então, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo do primeiro ano, tá bom? A galera toda aí do primeiro A até o primeiro I, com esse conteúdo de português. Na verdade, uma revisão, né? Vocês estão vendo aí pelo título do nosso primeiro slide, classes gramaticais das palavras. Vocês já estudaram isso no fundamental. A gente vai estar vendo aqui de novo, fazendo uma rápida revisão, tá bom? Sem muito aprofundamento nesse assunto, porque é um assunto que vocês vão rever ainda no ensino médio, tá? E aqui a gente vai fazer uma rápida revisão, trazer a lembrança de vocês aí, a memória sobre o que vocês já estudaram, tá certo? Então é isso aí, ó. Para começar, a gente tem 10 classes gramaticais, onde 6 delas são variáveis e as outras 4 são invariáveis. O que é que você quer dizer com variáveis ou invariáveis, professor? Seguinte, quando você fala que as palavras dessas 6 primeiras classes gramaticais são variáveis, é que elas vão mudar, né, entre masculino e feminino, entre singular e plural, ou entre grau aumentativo ou diminutivo. Nas outras 4, as invariáveis, não acontece essa mudança. A palavra é de uma forma e ela vai ser sempre daquela forma aqui, escrita. Tá bom? Então vamos ver aí as 10 classes gramaticais, ou rever, né, para quem não lembra ainda muito claro na memória. A primeira é o substantivo, depois o artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São as 6 classes gramaticais variáveis. Tá? E as invariáveis, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Tá certo? Vamos ver uma a uma, nas próximas telas aí. A gente vai rever esse assunto e vocês vão trazer a lembrança, a memória do que vocês já estudaram em aulas passadas com outros professores ou professoras. Então, começando pelo substantivo, que é a classe gramatical mais importante, né? A gente tem aí quanta variação pode variar em grau, número e gênero, ou gênero, número e grau, né? Que é uma frase que a gente já repete bastante no nosso dia a dia. Então, eu posso mudar uma palavra substantiva entre masculino e feminino, que é quando eu estou falando de gênero. Eu posso variar entre singular e plural, que é quando eu estou falando de número. E posso variar entre grau aumentativo ou diminutivo, né? Quando eu estou falando do grau. Aí os exemplos que a gente colocou aí para vocês. A menina caiu da escada, tá? Então a palavra menina é um substantivo. É a classe variável, como a gente está vendo agora há pouco, falando já desde o slide anterior, o substantivo é variável. Então você vê aí, a palavra menina eu posso passar para o masculino, o menino caiu da escada, posso passar para o plural, as meninas caíram da escada, e ainda posso mudar o grau, né? Falando a menininha caiu da escada, passou para o grau diminutivo. Então, isso é um substantivo, é uma palavra que eu posso variar em gênero, número e grau, trazendo aí algumas informações diferentes, né? Cada frase aí você deu um significado diferente. Onde um momento é um menino, depois são as meninas e depois a menininha. Ou até mesmo na frase inicial, original, que é a menina caiu da escada. Tá bom? Então, a gente já tem essa ideia de que pode ser a variação quando a palavra é substantiva. O cão ficou sem dono. Nosso segundo exemplo. Eu posso colocar no feminino, a cadela ficou sem dono. No plural, os cães ficaram sem dono. E no aumentativo, o grau aumentativo, o canzarrão ficou sem dono. É uma palavra estranha, né? Acho que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar. Mas quando você tem um cachorrão, né? Tem fala mais cachorrão no popular, aumentativo de cão é canzarrão, tá? Então você vê aí a variação desse substantivo, que é a nossa primeira classe gramatical. Aí continua aí a explicação. Quanto à formação primitivo e derivado, vocês devem lembrar, que é o que é? Essa goiaba está deliciosa. A palavra goiaba é substantivo que dá origem à goiabeira, né? A goiabeira ficou queimada no exemplo de baixo. Então, de goiaba a gente formou goiabeira. Então, palavra primitiva, palavra derivada, substantivo, né? Primitivo e derivado. Palavra simples, ou substantivo simples e o composto. Eu quero um pouco de água, né? Eu quero um pouco de água. Esse água aí é uma palavra simples, porque só tem uma raiz, um radical. Mas quando eu passo para o composto, vai ter dois ou mais, né? Ela comprou uma água de cheiro. Água de cheiro, para quem lembra, é um perfumezinho, né? Um dos tipos de perfume que a gente usa por aí, tá? Então ela comprou uma água de cheiro. A palavra água ganhou a
a soma aí de de cheiro, né? A preposição e o cheiro, que é outro substantivo, e aí formou uma palavra composta, tá bom? Então, lembrando disso aí, né? Vocês já viram, já estudaram isso, mas a gente está relembrando aqui nessa nossa revisão de início do primeiro ano. Passando para a tela seguinte. Quanto ao tipo, ó, pode ser concreto e abstrato. Essa casa é minha, tá? Casa, o substantivo. O que é o substantivo concreto? É aquilo que não depende de ninguém para existir, né? Não depende de outro ser para existir. A casa depois, ela tem a sua feitura, né? A sua execução, ela fica lá. Não depende de ninguém para ela existir. Ela vai estar lá para o resto da vida. O abstrato, você é o meu amor. O amor já é uma palavra que depende de outro ser, no caso do ser humano para existir, né? Ou até de alguns animais também, quando tem amor por outro, ou até pelo ser humano. Então, substantivo abstrato, você é o meu amor. Então, sentimentos e emoções dependem de um ou outro ser. E aí vira um substantivo abstrato. O substantivo concreto não depende de outro ser. O substantivo comum e o próprio, nós temos aí, um exemplo. Vamos comer uma pizza. Coisa boa, né? Comer uma pizza. Então, pizza é um substantivo comum. Eu vou para o Rio de Janeiro. Né? Substantivo próprio, lembrando a regra básica que ninguém deve esquecer. Eu sempre reclamo com alguns alunos, quando eu vou olhar o caderno, o aluno quer escrever um substantivo próprio com letra minúscula. Né? É o único substantivo que a gente tem que usar letra maiúscula, certo? E, por último, o substantivo coletivo. Olha o exemplo. Ele foi atacado por um enxame. Quando você diz que foi atacado por um enxame, no nosso dicionário tradicional, enxame é formado por várias abelhas. Então, a pessoa foi atacada por abelhas, né? E aí é um substantivo coletivo. Então, só relembrando, a gente viu aí os nossos tipos de substantivo, fazendo a lembrança, a revisão: primitivo e derivado, simples composto, concreto e abstrato, comum e próprio e o substantivo coletivo. Tá? Segunda classe gramatical, nosso artigo. Esse artigo é o quê, né? Denominação sobre artigo. O artigo pode ser definido, indefinidos e mediações. O artigo é aquela palavra, né? Vocês estão vendo aí os exemplos. Falei com o médico. Esse o médico, né, é um artigo definido, que está definido com qual médico você conversou. O exemplo de baixo. Já encontramos os livros perdidos. Então, também está definindo aí os livros que você está se referindo. Substantivo, desculpa, o artigo definido no plural agora. E no exemplo 3, uma pessoa lhe telefonou. Artigo indefinido, que você não sabe quem é a pessoa. Artigo indefinido no singular. E uns garotos faziam barulho na rua. Aí já está no plural o artigo indefinido uns. Forma na qual emprega-se o artigo. Olha só, quando é que a gente precisa usar o artigo? A obrigatoriedade de emprego do artigo definido sobre a forma de numeral e substantivo especificadamente. Tá? Por quê? Porque nós temos o um numeral e nós temos o um artigo. E aí você só vai saber quando ele é artigo ou quando ele é numeral, quando você olha a palavrinha dentro de uma frase, no chamado contexto. Tá certo? É por isso que você viu lá. Falei com o médico. Você está colocando aí o artigo definido. Certo? Mas se eu tivesse colocado, falei com um médico, seria o artigo indefinido. Que não era um médico que você já tinha tido um contato, talvez. É um dos médicos lá que estava à disposição para falar com você. Entendeu? Mas aí não se refere à quantidade. É um artigo indefinido. No item seguinte, ó, não cometer equívocos sobre o emprego de certo pronome. Por quê? Porque às vezes a gente quer usar um pronome e comete algum equívoco no uso dele, na hora que vai escrever ou falar. Tá certo? Por exemplo, o meu gato, né? Ou o meu cachorro. Certo? Então, você usou o, que é o artigo, meu, que é o pronome, certo? E aí você está fazendo a junção antes do substantivo, né, de artigo com pronome. De forma facultativa, emprega-se os artigos diante de pronomes possessivos, como esse exemplo que eu acabei de falar, o meu gato, o meu cachorro, a minha casa, o meu carro, por aí vai.
Emprego de artigos diante de nomes de pessoas, né? A Maria ou o João, né? Se você falar Maria ou João, a pessoa com quem você está conversando provavelmente sabe de quem você está falando. Mas se você falar uma Maria, um João, aí a pessoa já vai ter dúvidas, porque pode ser mais de um que ela conheça e não vai saber quem é, de quem você está falando, tá bom? Os artigos definidos são declináveis, podem se combinar com algumas preposições. Deixa eu dar um exemplo bem básico disso aqui, ó. Vou ao colégio. Então, quando você fala a frase vou ao colégio, esse ao tem o a, que é a preposição, e o o, que é o artigo. Você poderia dizer a frase de outra forma, vou para o colégio, não é isso? Então, você tem aí a chamada declinação, podendo combinar o artigo com uma preposição, ou a preposição com o artigo, que é ontem, né? Preposição depois do artigo. Certo? Vamos para frente. Adjetivo. Terceira classe, gramatical que a gente está vendo agora. É uma palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, característica, estado ou modo de ser. Flexionam-se em gênero, número e grau, igual ao substantivo, né? A gente flexiona, ou seja, varia em gênero, número e grau. Flexão de gênero. Olha, exemplo, empregado competente, né? A empregada competente. Você está usando o mesmo adjetivo, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, certo? Na verdade, o que variou aí foi a flexão do substantivo, aqui o empregado, a empregada, tá certo? A gente poderia citar outro exemplo, o empregado atencioso ou a empregada atenciosa, né? Você teria o atencioso como adjetivo, atenciosa como adjetivo, fazendo a flexão, a variação, tá bom? Flexão de número, poema, herói cômico, né? Aqui você tem o chamado adjetivo composto, né? Porque são dois radicais. Olho verde água, camisa azul marinho, né? Olhos verde água, poemas herói cômicos. Tá certo? Vocês estão vendo aí, ó. Você fez só passar do singular para o plural. Poema herói cômico, poemas herói cômicos. Olho verde, água, olhos verde água. O que é que a gente percebe aí? Em alguns casos, o adjetivo vai para o plural, ó, as palavras, como é o caso do herói cômico. Ó, poema herói cômico virou poemas herói cômicos. Só o cômicos foi para o plural. No olho verde água, você não alterou, continuou do mesmo jeito, mesmo no plural, né? Mesmo do jeito que está no singular. Então, a flexão aqui não acontece em todas as situações de palavras adjetivas compostas. Flexão de grau, né? Aumentativo ou diminutivo. Aqui, ó, você tem a palavra atual, virou atualíssimo, que já vai ser as variações de grau do adjetivo, que é diferente um pouco do substantivo. Negro, nigérrimo, fácil, facílimo. A gente tem o radical, onde vai ser acrescentado aí o quê? Um sufixo, né? Ó, você tinha atual, acrescentou íssimo. Tinha negro, virou nigérrimo. A gente vai ter que relembrar um pouco da história da palavra, né? Aí entrou o érrimo, que é o sufixo, e aqui o ílimo, né? No fácil, tá bom? Então, a flexão de grau acontece também nos adjetivos. Locução adjetiva é quando você tem o quê? Quando você tem mais de uma palavrinha formando a característica do substantivo. Olha aí. Período da tarde. É a mesma coisa que período vespertino. Então, mas só que o vespertino é um adjetivo. O da tarde a gente chama de locução adjetiva. Por quê? Porque tem a preposição de, mais o a, que é o artigo, mais a tarde. Então, você tem três palavrinhas aqui, né? O que é uma locução? É sempre quando você junta duas ou mais palavras, fazendo uma função de uma classe gramatical, tá? Conselho da mãe é a mesma coisa que conselho materno. Então, você juntou o quê? Ó? Você podia falar só materno, né? Que é o adjetivo, mas a locução é da mãe, né? No caso aqui, o conselho da mãe, ou conselho de mãe, né? Podia ser também, certo? Então, a locução adjetiva é porque você tem duas ou mais palavras fazendo o papel dessa umazinha só aqui, que é o adjetivo. Entendido? Vamos lá para a próxima classe gramatical, o numeral. O numeral ele pode ser classificado como o quê? Cardinal,
coletivo, ordinal, multiplicativo, fracionário, partitivo, romanos. A gente colocou alguns exemplos aí. Eu acho que vocês devem lembrar facilmente. O cardinal é o número como a gente estuda, como a gente aprende lá quando é criancinha, né? O que é o número cardinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Tá? Então, esses números, ou os nomes dos números mesmo, né? Do 1 até o infinito, são os numerais cardinais. O numeral coletivo, aí já tem esse exemplo aqui, ó. Ele comprou uma dúzia de bananas. Uma dúzia são 12 bananas, para quem não sabe, para quem não lembra, né? Então, se você comprou uma dúzia, você comprou 12 bananas. Esse é o numeral coletivo, tá? Numeral ordinal. Você podia assim, eu sou o primeiro da sala, em português. Então, quando você diz que é o primeiro da sala, você está na ordem, né? No ordinal, organizando os números em ordem. Então, o primeiro é ordinal. Multiplicativo. Na festa, eu arrecadei o triplo do dinheiro. Olha aqui, ó. Multiplicou, né? Você tinha um valor, arrecadou o triplo dele, 3 vezes mais. Então, você multiplicou, certo? Ponha 1/4 da xícara de açúcar na massa. Vai fazer um bolo, vai fazer alguma receita lá, ó. É preciso colocar 1/4 da xícara de açúcar. Isso é o número fracionário, ok? No acidente, o carro foi partido ao meio. Até o exemplo já está indicando qual é o tipo de numeral, né? Partitivo. Por quê? Porque o carro foi dividido metade para um lado e metade para o outro, depois do acidente. Então, numeral partitivo. E romanos, né? Números romanos, estamos no século XXI. Exatamente, numeral romano. Tem muita gente que se atrapalha com numerais romanos, né? É bom dar uma estudada para não se enganar e até às vezes não precisar passar uma situação ruim, né? Vexatória. Vamos para o pronome. Certo? Tudo bem até aí. Quem tiver alguma dúvida, depois pode me procurar, né, para a gente conversar a respeito da dúvida, a respeito dessa aula, pelo WhatsApp, a gente conversa e tira alguma dúvida de vocês, tá? Continuando aqui, ó, pronome é constituído por categorias, né, porque são vários tipos de pronomes. Análise para o contexto, claro, sempre vai depender da frase em que ele está colocado. Através da coesão textual, os pronomes podem ser substantivos ou adjetivos ou adjuntos, tá? Não aceitando sufixos aumentativos, diminutivos e superlativos. Aí os tipos de pronome, ele colocou aí, ó, substantivo e adjetivo, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo e de tratamento. Faltou colocar aqui os pronomes pessoais, tá? Mas a gente vai já ver exemplo aí na próxima página. Ok? Vamos lá. Olha aí, ó. Exemplos. Eu estou com fome. Então, o eu aqui é o pronome pessoal, né, do caso reto. Eu estou com fome. Ok? Então, isso aqui é o pronome. É o quê? No caso aqui é o sujeito que está falando alguma coisa dele na oração, né? Nessa frase aqui. Você gosta de abóbora? Se você aqui é o pronome, mas do caso oblíquo, pessoal do caso oblíquo, tá certo? Ele está doente. Esse ele aqui, pronome pessoal do caso reto, ok? Só relembrando, isso que vocês já estudaram. E ainda vão rever lá no segundo ano, principalmente. Alguém pode adivinhar nossas vontades? Esse alguém aqui, pronome indefinido, certo? Vamos só ver aqui, para vocês lembrarem, aqui é o indefinido, tá bom? Vossa Majestade é cruel. Esse Vossa Majestade é o pronome de tratamento. A gente tem aqui, ó, o último aqui, pronome de tratamento. Pronome de tratamento é o quê? Aquele que você usa para pessoas, né, da sociedade, que tem um cargo, uma posição de destaque na sociedade. Sua Majestade é legal. Sua Majestade é igual ao Vossa Majestade. São ambos pronomes de tratamento. Tua opinião é igual à minha. Então, esse tua e o minha são pronomes possessivos. A gente viu lá também, ó. Pronome possessivo. Segundo aqui dos tipos de pronome. Tá? Seja qual for o resultado, não desistiremos. Então, seja qual for. Esse qual aqui é pronome relativo. Tá? Seja qual for o resultado, a gente vê aqui, ó, pronome relativo, tá?
O próximo exemplo, quantas crianças foram escondidas? Esse quantas aqui já está indicando, até pela interrogação no final, ó, pronome, o penúltimo aqui, interrogativo, certo? E o nosso último não, penúltimo, né? Que horas são? Também interrogativo, igual quantas crianças, né? Eu conheço um menino que caiu no rio. Esse que aqui também é relativo. Eu conheço um menino que caiu no rio, tá? Pronome relativo, certo? Mudando de classe gramatical, vamos para o nosso verbo. É o nome dado à classe gramatical que designa uma ocorrência ou situação. O verbo pode, né, ser o quê? Indicativo de ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembra que a professora falava isso, ou o professor? O verbo sempre vai indicar uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Categorias de flexão dos verbos. O verbo pode flexionar, ou seja, pode variar em número. Número é sempre singular e plural, tá? A gente está nas aulas de português. Número é sempre ou singular ou plural. Está falando disso. Pessoa pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, do singular ou do plural. Modo pode ser o indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá? E o tempo pode ser o presente, pretérito ou futuro, tá? Então, as flexões dos verbos vão poder variar de acordo com isso. A voz ativa, passiva e reflexiva. Tá? Para quem não lembra, a voz ativa é aquela onde o sujeito faz ação. A passiva, o sujeito sofre a ação, a reflexiva, ele faz e sofre a ação ao mesmo tempo. A gente colocou os exemplos aí para vocês. Exemplo de voz ativa. Os alunos resolveram todas as questões. Faltou um as aqui, viu, pessoal? Era para ter o as questões. Os alunos resolveram todas as questões. Voz ativa. Então, eles fizeram a ação, né? Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Então, ó, o sujeito é todas as questões. Também faltou o as aqui. Elas sofreram a ação de quê? De serem resolvidas pelos alunos, certo? Isso é a voz passiva. E a voz reflexiva, Ana se cortou ou se machucou. Então, a Ana cortou alguém. E esse alguém, por coincidência, era ela mesma. Então, ela fez a ação e sofreu. Voz reflexiva, certo? Advérbio. Vamos para a próxima classe gramatical. Palavra variável que indica circunstâncias de ocorrência através de uma ação verbal. Ou seja, a ação que o sujeito da oração faz tem algumas circunstâncias que envolvem aquela ação. Isso a gente chama de advérbio. Tá? As classificações empregam-se de acordo com as circunstâncias expressadas, definidas conforme a norma gramatical brasileira. Olha os exemplos aí. A gente tem advérbio de modo, lugar, tempo, negação, dúvida, intensidade, afirmação e interrogativo. Tá? Vamos ver cada exemplo aí. Ela está mal. Esse mal aqui é o modo que a pessoa se encontra. Né? Advérbio de modo. O cachorro está ali. Esse ali é o lugar onde ele se encontra. Advérbio de lugar. Eu visitei ela ontem. Tempo que eu fui visitar essa pessoa, né? Foi ontem. Não gosto de você. O não. Advérbio de negação. Talvez ele acerte tudo. Talvez, claro, é alguma coisa que a gente tem dúvida. Advérbio de dúvida. Eu te amo demais. Esse demais aí é intensidade que eu amo a pessoa, certo? Tenho certeza disso. Certeza é afirmação, né? Convicção, tá bom? E o interrogativo, onde está você? Espero que vocês estejam em casa e estejam bem. Se quiser, está tudo em paz aí com a família de vocês também. Onde, advérbio de interrogação, né? Certo? Passando adiante. Outra classe gramatical, a preposição. Nós temos dois tipos de preposição, as simples ou essenciais, que são essa lista maior, e as acidentais, que são a lista que está menor aqui, mas ela tem outros exemplos que não estão colocados aqui no nosso slide, tá bom? As simples ou essenciais, que eu acho que vocês precisam colocar na memóriazinha e não esquecer nunca, tá? Se possível. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Vocês estão vendo que está em ordem alfabética. E essas palavras a gente usa
Normalmente, dia a dia, quase todas as frases que a gente fala, tudo que a gente escreve, alguma delas vai estar sempre aparecendo, praticamente. É meio que difícil que elas não apareçam, porque elas são, como o nome diz, essenciais, tá? As acidentais, aí já é uma linguagem um pouco mais trabalhada, às vezes a gente nem usa, poucas ou quase nenhuma vez. Durante, conforme, segundo, como, salvo, fora, etc. Tá bom? Aí qual é a classe, desculpa, qual é a preposição que está presente aqui nessa figurinha, nessa chart? Espaço reservado para índios. Claro que vocês já viram, né? Já perceberam que é o para, ó. Para. Aqui é claro que é uma crítica social, né? Olha só, o espaço que as pessoas que invadem florestas e aniquilam, né? Destroem as aldeias indígenas. Olha o espaço que elas querem reservar para os índios. Só um caixão, né? Fica uma crítica aí ao nosso sistema, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Para é a preposição, ok? Passando para a próxima, é a penúltima essa aqui, viu? Conjunção. São palavras que ligam duas orações. Só relembrando que é oração, né, alguém pode não lembrar, é aquela frase que tem que ter pelo menos um verbo. Isso? Estão lembrados? Então, a conjunção vai ligar duas orações, ou seja, duas frases que têm verbos. Olha os exemplos aí. Saí cedo e visitei meus avós. Esse aqui é a chamada conjunção aditiva. O que é aditivo? Aquilo que vocês somam. Vocês somam essa informação e essa outra aqui. Ok? Ele me ama assim como eu o amo. Aqui já aparece, ó, assim como, isso aqui já é a chamada locução conjuntiva. Por quê? Porque são duas palavrinhas. Lembra que eu falei sobre locução agora há pouco? Certo? Você trabalha ou estuda. Aqui, esse ou aqui. Ela estava aqui, mas já saiu. Esse mais aqui, conjunção adversativa, que é a mesma que coisa contrária. Né? Fico mais velho à medida que o tempo passa. Essa medida aqui é também outra locução conjuntiva. Por quê? Uma, duas, três palavrinhas. Tá? Eu vou porque quero. Esse porque junto, sem acento, uma locução, desculpa, é uma conjunção explicativa. Ok? Porque está explicando por que você está, né? Por que você está indo. Você vai porque quer. Esse porque aqui é conjunção explicativa. Certo? Então, a nossa última classe gramatical, a interjeição. Olha aí. As interjeições podem ser classificadas de acordo com o sentimento que a traduzem. Alegria, saudação, alívio, estímulo, aprovação, desejo, dor, surpresa, impaciência, medo, etc. Ai, meu dedo. Né? Você machucou o dedo e aí, ó. Ai, esse ai aqui é rejeição de dor. Levanta-me, coragem. Esse coragem aqui, rejeição de estímulo, né? De ânimo. É isso? Puxa, esse trabalho não acaba. Ou vocês podiam trocar agora por essa nossa aula, né? Puxa, essa aula do professor não acaba. Puxa, vai ser o quê? Uma interjeição de paciência, né? Outros exemplos que não representam emoções. Ordem derivados do inglês. Yes, ok. De vez em quando a gente solta uma palavra de outro idioma, né? Hoje em dia, com essa globalização, a gente está falando até o que a gente não sabe, às vezes. Tá bom? Aí tem aqui as charges que são bem engraçadinhas, ó, as duas senhorinhas aqui no caixa eletrônico do banco, tentando pagar uma conta. Ela fala, agora a bicha tá mandando ver os códigos de barras. Aí a outra vai ler para ela, um fino, um grosso, um fininho, um fino branco, um grosso, um grossão. Então, qual é a interjeição que aparece aí? Esse né? A interjeição de quê? Qual seria dos casos aí de interjeição? Ela talvez esteja analisando, né? Se é uma interjeição de análise, de pensamento, né? Ou de interpretação. Né? Então, não colocamos aqui na nossa lista, mas pela interpretação da tirinha que a gente faz é essa. Aí essa outra tirinha está meio pesada, mas tem o oba, ele não levou meu relógio. O oba aí
é alegria. A pessoa, mesmo toda estrupiada desse jeito aí, tá dando graças a Deus por não ter perdido o relógio. Então era isso, pessoal. Aqui a gente está fazendo a revisão do nosso conteúdo do primeiro, né, grau, ou no caso, o ensino fundamental de vocês. Vocês tiveram aí uma rápida revisão, vocês vão ainda estudar todos esses assuntos de uma forma mais profunda, e aí fiquem atentos, porque eu vou mandar uma tarefinha a respeito desse nosso conteúdo, dessa aula, para vocês na sequência, tá? Vou elaborar umas questões e já vou mandar para vocês. Então era isso, um abraço, fiquem com Deus, saúde e paz. Tchau.